Fala pessoal, beleza? Esse vídeo de hoje vamos continuar o vídeo anterior. No vídeo anterior nós fizemos a configuração do Prisma, criamos aqui o modelo com o ID e o content do To-Do e fizemos algumas chamadas de API. Então na pasta aqui API, aqui. Então a pasta API To-Dos, eu posso criar um novo To-Do e posso listar todos os To-Dos. E aqui algumas tratativas. Eu pego o método do get, da requisição. Aí temos o método aqui, exemplo, que é o método que vem aqui, ó. Fizemos o switch. Ao switch pega o método que vem e executa o que está dentro da função, no caso do case aqui da opção. No caso seja get, ele executa o que está dentro aqui. Caso o método seja post, ele executa este método. E caso o método seja diferente desses dois, ele vai retornar um default, que é o 405. Aqui nesse arquivo ID aqui é o que pega as informações da minha rota. Eu pego o ID passado na rota e usando o ID eu posso fazer um get pegando o To-Do que tem aquele ID, que é o find unique, onde, ou esse where quer dizer onde o ID é igual o ID passado na rota, que é o rec query.query. Aqui no Postman tem um exemplo aqui, ó, esse list. Eu passo a rota. Aqui acho que tem como aumentar só aumenta o tamanho dos coisas. View a zoom in. É in mesmo? Isso. Então aqui nessa rota aqui eu passo até o meu To-Do, que é o localhost 3000/API/To-Do o ID. Se eu mandar chamar aqui, executar, está retornando null, porque isso aqui não existe lá, que a gente deletou no último vídeo. Se eu pegar um que exista, por exemplo, esse aqui, copiar, aí venho aqui e colo ele, mando executar, aí já aparece aqui. Então está funcionando. O edit também da mesma forma, o create, a gente apagou ontem, comprar chocolate, que a gente tinha renomeado ele. Isso mesmo. Se eu quiser, no caso do To-Do, acho que eu posso ter a mesma coisa 2 ou 3 vezes no dia, entendeu? Então eu poderia, se fosse limitar a criar apenas um, eu tenho duas formas. Posso ir lá no esquema e colocar o content como unique, né? E posso fazer isso também direto no back. No back eu posso fazer da seguinte forma: quando eu vou criar um novo, é só colinha.
Aqui no novo put, aqui, né, no post, eu posso fazer o seguinte: em vez de eu dar um create direto aqui, eu posso fazer da seguinte forma: const to do exists igual await prisma ponto to do ponto find many, porque aí eu não vou fazer o find unique. Poderia também, eu acho, find unique. Eu preciso ir lá no banco de dados pesquisar se existe um item com aquela descrição ou com aquele conteúdo. Mas de todo jeito tem um detalhe aqui. Find many. Acho que find many mesmo. Find many. Where. Eu não sei se vai. Acho que não vai aceitar ali. Content. Vamos ver se vai funcionar. Equals. Se eu aceitar aqui, vou pegar ali em string n hackbody.content. Funciona também. Mode insensitive. Eu acho que funciona assim. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pesquisar todos os dudus e vou ver se algum deles bate. Ou seja, o content que seja igual ao meu content body. Não tá vendo minha mão aqui, né? Então que seja igual ao content body lá do que eu tô passando. Se tiver, ele vai retornar. Então eu posso fazer o seguinte aqui. Então se ele encontrar lá, ele vai retornar ele aqui. Vamos dar um console nisso aqui. Ponto log. Tudo existe. Vamos ver se vai funcionar. Cadê o meu terminal? Eu vou tentar cadastrar aqui, ó, comprar manteiga. Vamos deixar ele no cantinho aqui e o terminal tá aqui. Então vou no criar. Pode ser o chocolate, porque o chocolate a gente acabou de criar ele. Vamos ver se vai criar um novo item chamado chocolate. Tá vendo? Ele encontrou lá dentro do banco. Ele encontrou o item chamado chocolate. Então, ou seja, ele criou novamente. Deixa eu aumentar o tamanho até 80, miserável. Bota aqui. Bota aqui. Travou. Acredito. Veio. Se eu pesquisar aqui, eu tenho dois comprar chocolate. Esses dois aqui. Eu vou apagar um. Porque eu quero que, caso exista, ele vai retornar um erro. Vamos voltar lá. Então eu coloco aqui. Se
todo existe. Tem duas formas que eu posso fazer. Eu posso fazer isso aqui. Se ele não existir, eu executo o resto do código aqui. Só que se ele existir, vai retornar um 405. Então, não vai ficar coerente. Então, eu faço isso. Se ele existir, eu vou retornar um 400 com o texto todo already existe. Vamos testar. Então eu volto aqui no criar. Eu já tenho um chocolate lá, certo? Aqui, ó, chocolate. Comprar chocolate. Não quero criar outro. Vamos lá. To-do already existe. Então, ou seja, o to-do já existe. Erro 400 e a mensagem que o to-do já existe. Então aqui eu resolvi que, ou seja, não vou permitir que nenhum o conteúdo do to-do, a descrição ali seja igual. Entendeu? Mas se eu quiser editar e colocar esse chamado chocolate novamente. Se eu vier aqui, eu deletei lá, né? Deixa eu chamar aqui esse do manteiga. Eu vou editar ele. Eu vou chamar de chocolate. 204, passou. Se eu listar aqui, aí eu tenho 2, comprar chocolate. A case aqui tá com C maiúsculo, minúsculo e C minúsculo, tá vendo o chocolate? Porque que ele lá no criar, ele não aceitou. Vou chamar aqui, ó, chocolate, tudo em maiúsculo. Tudo already existe. Por que ele não deixa passar, mesmo se for a case for diferente? Porque eu coloquei isso aqui, ó, o modo vai ser case insensitive, entendeu? Então isso aqui ele vai bloquear, independente se for maiúsculo ou minúsculo, ele vai contar a palavra em si, ou o texto em si, certo? Eu posso copiar aqui e vir no editar. Aqui no put, posso fazer essa verificação se ele existe. Na verdade, ali eu posso fazer na verdade eu preciso fazer duas verificações, preciso fazer duas chamadas, porque na primeira eu tenho que ver se o to-do existe. E depois eu preciso ver se o conteúdo dele é igual. Eu acho que dá para abreviar isso depois. A gente dá para abreviar esse código depois. Mas vamos deixar dessa forma aqui por enquanto. Vou salvar. Aí aqui, a gente já viu que ele não aceita lá adicionar dois iguais. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar esse último aqui. Vou apagar ele. Certo? Agora eu vou ficar com 2. Então desses dois, eu vou tentar renomear agora para chocolate. Tá vendo? Comprar chocolate. Aí eu vou colocar aqui. Vou pegar esse do leite. E vou tentar renomear ele para chocolate.
to-do already exists. Ou seja, o to-do já existe com aquele nome. Entendeu? Então eu vou renomear ele para queijo. Tem maiúsculo ainda, né? Queijo. Aí não renomeou. Deu erro. Você entendeu? Então, para mim bloquear no edit, eu preciso fazer uma nova verificação. Então eu venho aqui no... Aqui. Eu não posso usar essa lógica aqui mais. Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso vir aqui. Já fiz que tudo existe? Beleza. Aí eu vou dar um if. To-do exist. Ponto. Sum. Ou seja, eu vou ver se tem algo. Se tem algo nele. Sum seria isso mesmo? Algo. Ele vai lá dentro do banco de dados, vai verificar todo o conteúdo lá, se tem algum conteúdo que bata com o meu item. Mas, além de fazer isso, ele tem que fazer outra coisa. Ele precisa ver se o ID que eu estou editando é o mesmo, diferente do ID que tem o conteúdo. Como que eu poderia explicar isso facilmente? Suponhamos que eu tenho aqui. Cadê o Postman? Eu tenho aqui o leite, comprar chocolate. Tem ID diferente. Entendeu? Se eu quiser editar esse aqui, no caso eu estou editando o leite. Estou querendo passar ele para comprar queijo. É mineiro, né? Queijo, leite. O que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se o item que eu estou renomeando ele existe, né? Pelo ID. E se o conteúdo que eu estou tentando renomear é igual ao ID que eu coloquei na minha rota, ou se ele é diferente. Suponhamos que eu quero renomear esse aqui para comprar chocolate. Aí eu preciso ir lá no banco de dados, ver quem tem o comprar chocolate. Se o comprar chocolate tiver um ID diferente do que eu estou editando, aí eu não posso deixar, porque já existe separado lá o item chamado comprar chocolate. Mas se eu quiser renomear esse aqui para comprar queijo, lá no banco de dados não tem comprar queijo. Entendeu? Aí eu preciso ir lá no banco de dados, verificar se o ID que eu estou editando, eu estou inserindo um valor diferente do que está no banco de dados. Porque daquela forma que eu fiz ali, ele está indo lá no banco de dados e vendo se existe um ID que tem aquele conteúdo que eu estou informando. Então, se ele encontrou lá no banco de dados o comprar leite, ou seja, existe o comprar leite lá. Aí se ele encontrou, ele fala, opa, esse aqui já está igual. Aí ele vai retornar. Então, para renomear esse cara que está com o ID que eu selecionei no banco de dados, eu preciso fazer uma outra verificação se o conteúdo dele é igual ou diferente de outros itens do banco. Porque se o ID que eu estou editando ele tem um conteúdo ali que é diferente do que está no banco de dados, então ele pode permitir. Porque eu estou editando ele mesmo. Entendeu? Estou lá pegando o item com aquele ID X e estou renomeando ele. Eu não estou colocando um conteúdo que está no banco de dados com outros ID. Mas que está no banco de dados com aquele conteúdo que eu estou editando. Mas o ID, eu estou selecionando o ID correto. Ficou meio complexo, mas você vai entender aqui. Ó. Então, se existe o item, aí eu coloco aqui item, que é o item que eu estou selecionando. E o item ponto... Eita, bexiga. Item ponto content. Tá sem tipagem ali, né?
Vamos deixar esse tipagem mesmo. Ponto. O item ponto content, que é o item do meu banco de dados, ele é igual ao body ponto content. Então, se eu fizer essa verificação aqui, cadê? Por que tá dando erro? Ah, tá. Eu tô dentro do if ainda, né? Então, se ele for igual, aí eu vou retornar o 400. Por que ele deu erro? Item não cannot find the name item. Ah, tá. O que é isso? É isso que eu esqueci. Faltou um parêntese ali. Aqui ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o meu to-do, o encontrado lá no banco de dados, ele está indo lá e procurando todos que tenham conteúdo que seja igual ao meu content. Se ele for, o meu item encontrado tiver o conteúdo igual ao item do body, aí eu vou retornar um 400. Vamos ver se funciona? Vou voltar no meu Postman. Vou tentar renomear. Passou. Só que é o seguinte. Ele passou. Eu consegui renomear o item que eu queria. Ó, final C64. C64. Mas olha o que vai acontecer agora se eu mandar fazer isso aqui. Ó. Renomear ele pelo mesmo nome existente. Um exemplo, né? Suponhamos que eu vejo lá, eu coloquei o queijo com letra maiúscula, com letra minúscula. Vou renomear. Aí passou. Então, aqui funcionou. Mas se eu quiser renomear ele para chocolate, será que ele aceita? Aí ele não aceitou. Viu? Então aqui eu estou conseguindo renomear o item que eu quero. Então eu consigo renomear ali. E tem outra forma também. Suponhamos que esses to-dos tenham categorias. Aí eu tenho, por exemplo, na categoria doces, eu tenho lá um item chamado chocolate. Aí na categoria de alimentos, eu tenho um item chamado chocolate. Aí eu precisaria fazer uma outra verificação que seria o ID da categoria. Mas aí é só encadear aqui a verificação. Você vem no mesmo junto aqui, aí você coloca item.id, por exemplo, lá diferente de outro item, por exemplo. Entendeu? Então aqui eu consigo fazer várias verificações. Eu posso ir encadeando várias verificações dentro desse contexto aqui. Certo? Quando eu coloquei aqui em cima, eu coloquei case insensitive, tá vendo? Mas aqui a verificação que eu estou fazendo, ele está verificando exatamente o item. Aqui ele está considerando os itens de... Cadê aqui?
os itens, todas as letras, certo? Então, todas as letras ali eu estou considerando. Ah, tá, tem um detalhe. Tá vendo aqui que se eu enviar aqui, ele tá falando que existe. Eu não alterei nada e estou enviando. Então ele está encontrando lá no banco de dados. Para contornar e suponhamos que eu queira alterar, eu estou verificando o conteúdo. Mas se eu quiser alterar um outro item, por exemplo, o to-do, tem lá o que ainda não foi feito, o que já foi feito, o que foi. E se eu quiser pegar um item que já foi alterado e quiser alterado assim, ele está lá como pronto. Mas esse aqui não está pronto ainda, eu tenho que fazer ainda. Eu quero voltar ele para o estado de espera. Aí eu precisaria fazer uma verificação no estado de espera para conseguir alterar. Por quê? Se eu quisesse alterar, eu tinha que vir aqui na descrição dele e alterar uma letra lá para poder passar. Então, se eu vier aqui alterar para maiúsculo, ele vai passar. Mas se eu enviar de novo, ele vai falar que existe. Aí eu posso fazer isso aqui, seguindo aquela mesma lógica do que eu tinha falado agora há pouco, de eu encadear algo aqui. Então eu venho aqui e coloco um i, esses dois i's comerciais. Vou pegar outra linha aqui. Eita, meleca. Aí ele completou algo aqui, então não tem nada a ver. Então eu vou pegar item, ponto, content, não, id, item.id, diferente do meu id lá em cima, tá? Do id que eu pego aqui, ó, do id que eu estou passando. Então o que eu estou verificando aqui agora? Eu estou verificando, cadê? Aqui. Eu estou verificando se o item que está no banco de dados, ele é igual ao que eu estou passando? Ah, sim, ele é, com certeza. Mas o ID dele é diferente do que eu estou passando? Entendeu? Então ele tem lá no banco de dados e procurando o item que tem comprar chocolate. Aí procurou, achei um aqui. Mas o ID dele é diferente do que eu estou editando? Ah, não é. Então ele passa. Se for, ele vai dar o erro 400. Vamos testar? Estou abrindo aqui. Ele não estava passando. Vou enviar. Passou. Ah, mas e se eu colocar leite aqui? Vou enviar. Passou. Mas por quê? Porque está aqui comprar queijo, né? Deixa eu pesquisar aqui. Aí eu vou pegar, eu renomeei esse aqui, o C64. Aí eu vou enviar como chocolate. Editar. Chocolate. Chocolate. Vou enviar. Passou. Vamos ver por quê. Eu tenho 2 chocolates. Então aqui. Ah, sim. Por que ele aceitou? Porque o item chocolate está com letras maiúsculas e minúsculas. Então ele considera os dois diferentes. Entendeu? Então, para considerar os dois iguais, se eu colocar chocolate com letra minúscula, ele vai dar erro. Chocolate e letra minúscula. Tudo existe. Entendeu? Mas se eu colocar chocolate com letra o T maiúsculo, aí passou. Se eu vir aqui, eu vou ter 2 chocolates. Tá vendo? Então eu preciso vir aqui novamente. E nessa verificação do content aqui, eu coloco to lowercase. Entendeu? Aí eu venho aqui no content do body e coloco to lowercase. Então eu estou pegando o meu conteúdo e colocando ele
todo em minúsculo. Eu poderia fazer uma outra forma também. Remover um igual desses aqui. Porque aí ele também vai considerar os itens maiúsculo, minúsculo como iguais. Se eu vier aqui, nesse aqui inicialmente, ó, chocolate, chocolate. Vou editar. O item existe. Viu? Mesmo com a letra, se eu alterar aqui o T, agora eu vou colocar o E maiúsculo. O item existe. Certo? Então tem as duas formas de verificar. Colocando em lowercase ou uppercase, né, que é maiúsculo ou minúsculo. Ou removendo esse sinal de igual, um desses sinais de iguais, para ele considerar maiúsculo e minúsculo. Se eu voltar aqui, vou enviar. Passou. Por que passou? Vamos ver por quê. É isso. Não deu certo ali. Engraçado que no front igual ele não aceitou. Ali se eu enviar, eu não sei por que dois apenas ele é considerar maiúsculo e minúsculo tudo junto. Então vamos voltar para o que estava antes mesmo, né? Porque é a forma que vai funcionar essa aqui. Então eu estou garantindo que, independente da case que venha, eu consiga não permitir. Deixa eu vir aqui. Chocolate não aceita ali. Mas se eu vir aqui colocar aqui manteiga, enviar, alterou. Certo? Então eu fiz algumas verificações que a gente viu ali para na alteração e na criação. Então essas verificações são primordiais para você impedir que algumas coisas sejam iguais. Se a gente observar aqui no Prisma, tá vendo que o conteúdo não está como único. Então por isso que ele permite eu inserir o dado igual. Então por isso que eu fiz essa verificação. Se eu colocar aqui como @unique, aí ele vai começar a dar erro quando inserir algo exatamente igual. Mas se eu adicionar lá o chocolate maiúsculo, o chocolate minúsculo, então aqui, né, o unique não funciona. Porque para ele não vai considerar a diferença de maiúsculo para minúsculo. Eu acho que tem uma forma de fazer isso aqui. Mas essas verificações direto no banco de dados acaba sendo ruim. Porque se lá na frente, hoje eu não quero permitir, mas lá na frente eu quero permitir, eu tenho que ir lá no banco de dados e alterar de novo. Mas aí no meu código eu posso alterar a hora que eu quiser. Entendeu? Então por isso que é melhor fazer dessa forma, de verificar se existe, e se existir retorna o item já existe, na edição da mesma forma. Só que na edição o item já existe no banco de dados. Então eu preciso fazer a verificação se ele existe, mas se o ID dele é diferente. Se o ID for igual ao que eu estou editando, aí ele pode permitir. Mas se o ID for diferente, aí não permite. Eu estou tentando adicionar um item que já existe em outro ID. Entendeu? Acho que agora deu para entender essa lógica aí. Então eu acho que é isso aí. Na próxima aula eu vou passar isso lá para o front-end, tá? Lá para essa parte aqui,
tá? Então eu vou trazer ele para cá e a gente vai criar uma tela de um modal para a gente editar ele. Eu vou colocar até aqui do lado e embaixo talvez aqui um botão para adicionar novos itens à lista. E vou usar também tanto para listar os itens quanto para alterar ou criar um novo. A gente vai usar o React Query, tá? Então vou usar as mutations para editar, para criar, para deletar também. E então é isso aí. Então, qualquer dúvida pode perguntar aí. Esse vídeo foi apenas o complemento do vídeo anterior, para a gente ver mais como manipular informações no banco de dados, tá? Usando o Prisma. Beleza? Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de vídeo, pode ficar à vontade em comentar aí, que eu teria prazer em criar o vídeo ou responder a dúvida, tá bom? Então, qualquer coisa aí, só chamar a gente aí. Então, tanto no Instagram, como no Discord, no LinkedIn também, tá? Pode chamar lá que eu respondo. Aí tem também não vai lá na plataforma da Rocket, só tem lá só os seguidores lá, não tem entrar em contato direto. Então beleza, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo, se Deus quiser, tá? Muito obrigado.